Muitas pessoas espalhadas pelo mundo inteiro estão acompanhando fascinadas a saga de uma família de milionários sem muitos escrúpulos. A gente está falando da premiada série Succession, produzida pela HBO, que atualmente está na sua 3ª temporada. Succession conta a história de uma família não exatamente simpática ou acolhedora, os Roy. Como o próprio nome da série sugere, a trama gira em torno de um pai muito poderoso, que completa 80 anos no primeiro episódio e que precisa começar a tomar uma decisão importante. Ele deve escolher quem irá sucedê-lo dentro da empresa que ele fundou, que é um dos 5 principais conglomerados de comunicação no mundo. Ao longo de muitos episódios, o que a gente vê são os 4 filhos entrando numa disputa entre si e com o próprio pai, Logan Roy, em busca do cargo de presidente da empresa. Os sentimentos são controversos, pois eles tentam tanto derrubar o pai quanto conquistar o seu amor e a sua confiança. A série é um sucesso de crítica e audiência justamente por conseguir trazer questões densas sobre lealdade, ética, moralidade, tudo permeado pelo caldo fervilhante das relações familiares, e sem deixar de ter um toque de humor. O roteiro de Succession ainda traz muitas referências a autores e textos clássicos. Dá para enxergar um certo diálogo, por exemplo, com a saga do Rei Lear, de Shakespeare. Em alguns episódios, os personagens da série citam o dramaturgo alemão Bertolt Brecht, muitas vezes num tom meio debochado, já que os personagens são muito ricos, e o teatro de Brecht sempre teve um forte tom marxista. A história do amor complicado e destrutivo entre Logan Roy e seu filho Kendall também faz lembrar de Édipo Rei, uma das histórias mais tradicionais que continuamos contando e recontando por séculos. Mas a gente não vai abordar aqui exatamente as relações familiares entre os Roy. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre a Waystar Royco, o grande conglomerado de comunicação que eles coordenam, para tentar entender o que Succession nos fala sobre os riscos trazidos pelas grandes empresas de mídia. Em Succession, a família Roy é a dona majoritária de um grupo fictício chamado Waystar Royco, que é descrito na série como um dos 5 conglomerados de comunicação mais poderosos do mundo. A empresa reúne um patrimônio bilionário e atua em ramos diversos, como emissoras nacionais e locais, jornais, estúdios de cinema, parques temáticos e cruzeiros. De vez em quando, a Waystar Royco ainda investe em startups que surgem na internet. Um dos grandes temas trazidos por Succession é sobre quais seriam as chances da Waystar Royco sobreviver tal como ela existe por muito mais tempo. Isso porque o patriarca da família, Logan Roy, insiste que a empresa continue investindo em peso em mídias tidas como tradicionais, como a televisão, os jornais e as revistas, o que causa conflitos seríssimos com seus herdeiros, especialmente com Kendall, o filho que parece mais propenso a assumir o seu lugar. E por que afinal Logan Roy insiste tanto em jogar todas as suas fichas nas chamadas velhas mídias e tende a ser descrente em relação às novas? Para a gente entender isso, precisamos primeiro falar sobre como funciona um conglomerado de comunicação e quais os possíveis problemas que eles podem causar para sociedades democráticas. A gente pode definir um conglomerado de mídia como uma empresa de comunicação que aglutina várias outras empresas de comunicação dentro de si. Com isso, a gente diz aqui que os conglomerados costumam atuar em várias frentes midiáticas. É comum que possuam jornais, emissoras, portais de internet e mesmo redes sociais. Tudo isso agrupado num grande guarda-chuva. Ao atuar em diversos meios, os conglomerados tendem a se fortalecer economicamente e, em consequência, eles diminuem as chances de que os veículos menores consigam sobreviver. Ao tornarem-se cada vez maiores e levarem ao extermínio da concorrência, os conglomerados se tornam grandes fontes de poder. São capazes não só de ganhar muito dinheiro, mas também de influenciar grandes camadas da população de um país. No Brasil, nós temos vários exemplos de quando isso já aconteceu, e inclusive temos vários vídeos nesse canal que falam sobre os episódios.
São casos como o do apoio dado à Globo para criar um candidato que, de outra forma, seria pouco viável à presidência, como Fernando Collor de Mello. Mais um exemplo do poder de influência de um grande conglomerado de comunicação ocorreu quando Silvio Santos foi convencido a se candidatar à presidência, na mesma eleição que Collor, em 1989, e automaticamente saltou para o segundo lugar nas pesquisas. Outra faceta comum na realidade dos conglomerados é a estratégia de comprar os concorrentes. É comum, por exemplo, que grandes empresas comprem veículos menores, como jornais ou canais de televisão locais. Com isso, o noticiário vai se tornando menos diverso e a informação que chega até a população é, de certa forma, meio que uma repetição das mesmas coisas, mesmo que aparentemente haja muitas opções para o público. Comprar a concorrência, inclusive, é uma das estratégias mais usadas pela Waystar Royco em Succession. O apego de Logan Roy ao passado da sua empresa não é por acaso, nem revela ingenuidade. A empresa fictícia, pelo que nós aprendemos nos episódios da série, tem um longo histórico de momentos em que participou de decisões importantes na vida pública norte-americana. Só para se ter uma ideia, Logan Roy tem acesso direto ao presidente dos Estados Unidos e em vários episódios parece disputar uma espécie de cabo de força com ele. A Waystar Royco aparece na série como uma empresa familiar, embora seja uma instituição de proporções gigantescas. Os Roy não são os únicos donos, mas são os sócios majoritários. Ao longo de Succession, vemos que essa tônica familiar é problemática em diversos aspectos. Para começar, pelas razões mais óbvias. Vários parentes assumem cargos dentro da empresa, mas não têm qualquer preparo para lidar com eles. Na segunda temporada, os Roy buscam uma estratégia para tentar obter credibilidade à empresa, que é vista como tendenciosa e sensacionalista nos Estados Unidos. Daria pra gente fazer uma analogia e comparar a Waystar Royco como uma espécie de Jovem Pan no Brasil. É uma empresa comercial, sem muita reputação jornalística e que defende um governo ruim, mas desde que os ventos soprem a favor dos seus interesses. A estratégia usada pela família Roy é a de tentar comprar um outro conglomerado de comunicação, chamado PGM, que é de propriedade de outra família, os Pierce. A ideia é inteligente, pois os Pierce são o exato oposto dos Roy. São eruditos, defendem valores progressistas e prezam sobretudo pela manutenção do respeito e da credibilidade, construídos pela empresa ao longo de décadas. Embora também sejam milionários, eles tentam fazer um uso bem mais ético do seu poder. Lembram um pouco a família Moreira Salles no Brasil, que são os donos da revista Piauí e do Instituto Moreira Salles. O aspecto familiar das grandes empresas de comunicação é uma realidade no mundo inteiro, e no Brasil não seria diferente. Uma pesquisa realizada pelo Monitoramento de Propriedade de Mídia, financiado pelo governo da Alemanha em conjunto com a ONG brasileira Intervozes, revelou que por aqui apenas 5 famílias controlam os 50 veículos de comunicação com maior audiência no país. Esse dado é grave, pois coloca o Brasil em um posto alto dentro de um ranking de risco à pluralidade de mídia. Em outras palavras, quanto menos grupos controlam os meios de comunicação de um país, maior a propensão de que haja poucas vozes dissonantes fazendo circular discursos entre a população. Ou seja, se os principais veículos de comunicação do país são aqueles controlados pelas famílias Marinho, Abravanel, Saad, Macedo, Sirotsky, Frias, Barbalho, Sarney, entre várias outras, é muito provável que os interesses dessas famílias estejam, de alguma maneira, sempre entrando em pauta. Com isso, a gente não quer aqui dizer que necessariamente essas famílias dominarão o debate público ou irão impor o que as pessoas vão pensar. A questão é mais simples que isso. Certos temas e certas abordagens terão muito mais possibilidade de circular na opinião pública do que outras. O debate, portanto, tende a ficar mais pobre. Na terceira temporada de Succession,
temos visto os Roy jogar para o alto qualquer ideia de limite sobre o que seria um uso ético dos meios de comunicação de massa controlados por eles. Para tentar se livrar de um processo federal, a família começa a chantagear o próprio presidente da República. Fazem isso colocando seu âncora mais famoso para divulgar notícias que prejudicam o político. Há um episódio bem chocante, inclusive, em que a família Roy participa de uma cúpula do Partido Republicano, em que se discute quem será o próximo candidato às eleições. Os interessados se colocam em uma espécie de cortejo para os donos da Waystar Royco, no intuito de galgar o apoio deles. Fica bastante evidente. Quem a família decidir apoiar será o próximo presidente dos Estados Unidos. E aqui tem um pequeno spoiler da série. O candidato que eles resolvem apoiar é justamente um famoso da internet, de extrema direita, mas que pode conquistar muitos votos por causa de suas falas polêmicas. Com certeza você deve estar pensando agora num certo candidato polêmico nas eleições de 2018 aqui no Brasil. Todos os membros da família Roy parecem concordar com esse candidato, com exceção de uma pessoa, Shiv Roy, a única filha de Logan Roy, que trabalha como estrategista política. Ao criticar a decisão, ela solta uma frase que bateu em cheio nos fãs brasileiros. Em tradução livre, excluindo os palavrões, a personagem diz que, se o candidato ganhar, existe uma possibilidade real dos Estados Unidos virarem uma Rússia brasileira berlusconizada. O fato de que uma família, a partir de discussões bastante mundanas, tenha o poder de influenciar algo tão sério quanto o resultado de uma eleição, nos traz a ideia do risco de concentrar a mídia em monopólios ou oligopólios dominados pela elite. Aqui no Brasil, há uma discussão que se evita há anos e que diz respeito ao que se chama de regulação das mídias. Nós temos vídeos aqui no canal que mostram que esse assunto é visto como tabu, não por acaso pelos próprios meios de comunicação, já que pensar em regulamentação das mídias brasileiras significaria mexer nessas empresas. Não por acaso, o assunto passou a ser associado ao termo censura, cujo sentido, obviamente, é sempre negativo. Então, saca só mais uma vez um dado da pesquisa Monitoramento da Propriedade de Mídia. Dentro dos países analisados nesse projeto, o Brasil é o que tem o cenário mais grave de risco ao pluralismo. Ou seja, o nosso sistema de comunicação, da forma que ele ocorre hoje, coloca em ameaça a possibilidade de que nós tenhamos meios de comunicação plurais, que não sejam atreladas apenas a grandes grupos, como aquelas famílias que nós já citamos aqui, ou mesmo aos interesses do governo vigente. Uma das poucas formas que a gente teria de conseguir essa pluralidade é justamente conseguir instalar uma regulação efetiva das mídias, da mesma forma que outros países já têm. Mas enquanto os próprios meios seguirem equivalendo a regulação à censura, é bem improvável que a opinião pública lute contra os monopólios dos conglomerados de comunicação. E nesse sentido, a família Roy, com todas as suas mutretas, continuará mais próxima do Brasil do que a gente gostaria. O roteiro do vídeo que você acabou de ver foi escrito pela Maura Martins. A Maura é doutora em Ciências da Comunicação, é artista, como demonstra esse autorretrato que a gente colocou aqui, e também é editora do portal de jornalismo cultural Escotilha. Você pode conhecer um pouco mais do trabalho da Maura lá na Escotilha, mas só se você quiser, embora eu certamente recomende. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje, a gente vê o João, que manda para Giovana a mensagem que segue. Meu amor, quero reservar este espaço para agradecer o amor e o carinho que todo dia você reserva para mim. Você me faz querer ser uma pessoa melhor e nos esforçar por nós. É difícil expressar tudo o que sinto por você apenas em palavras, mas espero que goste do gesto e quero que nossa história juntos se expanda cada vez mais. Que nosso amor dure o máximo até os fins dos tempos. Te amo.
Valeu, gente. Beijo.